Após o dilúvio, as pessoas se reuniram em torno de um homem chamado Nirod. E esse era um caçador e com muita fama. E essas pessoas, decidiram construir um edifício alto. Algumas pessoas associam isso a uma tentativa de escapar caso houvesse um novo dilúvio. A Bíblia nunca disse isso. Mas eles se propõem a construir essa edificação para criar para eles um nome. Certo? Ou seja, inflarem mais os seus egos. Dessa forma, começaram a construir, começaram a criar tijolos para fazer esta grande construção, que chegasse à altura do céu. Esta era a ideia que propunham eles. No entanto, Deus disse: desçamos para ver como é que está os homens. Então, observando as obras e as intenções dos corações, percebeu que aquela obra era mal, porque ali ele não tinha o intuito de honrar a Deus, mas de se tornarem um Deus, se colocarem na posição de um Deus, inflarem os seus próprios egos. Desta forma, ele disse: desçamos e confundamos a sua língua. Foi assim que aconteceu. Então, quando um pedia tijolo, o outro dava massa. E assim, não houve uma compreensão naquilo que um falava e o outro entendia. E assim, por causa de não haver uma unidade, pois Deus disse: agora eles são um e tudo que eles intentarem fazer, eles irão conseguir. Ou seja, o poder da unidade é o poder de construir algo. E esse algo pode ser algo grande, bom, ou algo grande, ruim. Naquele caso específico, foi algo grande, ruim. E assim Deus eliminou. Como? Destruindo a comunicação. Deus agora envia seu filho, já não mais para dividir os povos, mas para uni-los em um propósito, uni-los em uma missão, uni-los em algo que os elevasse à santidade, Cristo Jesus. Então todos aqueles que se unem a Cristo tornam-se um com Ele. E se todos, tendo a consciência de Cristo e da revelação, podem sim transformar o mundo. Mas, com o passar do tempo, as pessoas também se uniram em prol de outras coisas e saíram do propósito, foco, daquilo que é a vontade de Deus. Então, começaram a construir coisas que se opunham a Deus. Isso estou falando de agora, não estou falando daquela época. E para implementar mais o seu poder, se utilizaram da mesma regra de ouro de que Deus fez para dividir os povos naquela época, mudar a linguagem. Então você vê hoje em dia essa tentativa de introduzir no mundo uma linguagem que não tem um lastro na realidade, mas simplesmente é associado a uma ideologia que, por fim, tenta destruir valores e princípios da nossa fé e está arraigado dentro de uma ideologia que ainda personifica mais ainda o seu poder. E cada dia mais pessoas vão sendo adaptadas a essa linguagem. O que isso ocorre? O que isso causa? Causa uma dissociação
da interpretação do mundo antigo. Daqui a alguns anos, se não houver tomado nenhum tipo de controle sobre isso, as pessoas daqui a 20 anos não conseguirão enxergar o mundo passado, porque haverá uma ruptura intelectual, haverá uma ruptura. E as palavras que serão escritas, elas não vão ser compreendidas, porque elas podem ter sido corrompida o seu sentido e transformada o seu sentido em algo ruim. E até mesmo a sua escrita algo incompreensível. Como quando você lê os escritos antigos, você olha assim, você não compreende. Até mesmo as pessoas dos mesmos povos que olhando para aquelas escrituras não têm o discernimento, né? Somente os especialistas podem discernir. Dessa forma também podemos enxergar o que está acontecendo nessa nova era. Essa tentativa. Tudo aquilo que Deus usou para espalhar os povos por causa da sua corrupção, os homens estão querendo desunir os homens de Cristo para corrompê-los e usar as pessoas como massa de manobra. Dessa forma, tentando destruir todo o lastro histórico, social, cultural que essa linguagem trouxe e que formou a nossa sociedade. Então, precisamos, nós como cristãos, observarmos esta realidade e tomarmos uma posição a respeito. Então, a gente tem que olhar para isso e tomarmos uma posição. Que posição? Nós somos unidos a Cristo. E unidos a Cristo não existe mais branco ou preto, rico ou pobre. Não existe mais em Cristo Jesus todos esses tipos de diferenciações, de classificações foram abolidas, foram expurgadas. Agora nós somos um em Cristo Jesus. E se nós não tomarmos consciência disso, a gente vai ser dominado e vamos ser destruídos. Vamos ser destruídos justamente por causa dessa ferramenta da linguagem. Observe. Abre a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Por que abre a tua boca? Porque a partir da palavra é que criamos as realidades. A partir da palavra é que criamos a verdade e a mentira. Porque analisando pelo consciente, inconsciente, pelo intelecto, a gente traduz o nosso entendimento por palavra, e essa palavra vai sendo codificada e vai sendo explicada, e as pessoas que estão em volta vão assimilando aquilo e vão também com os mesmos instrumentos analisando a realidade, e assim elas também discernem que aquilo é verdade e aquilo é mentira. Mas se a linguagem estiver corrompida, não haverá mais como a gente compreender, porque a formação da linguagem no interior do intelecto vem através da palavra. E se essa palavra vier corrompida, o nosso entendimento vai ser corrompido e vai ser distorcido. Então a gente precisa tomar consciência disso e tomar atitude a respeito disso. Qual? A palavra de Deus, a pregação do Evangelho é a única arma contra esse mal. A única. Porque todas as ferramentas sociais, políticas, estão instrumentalizadas para o mal. E alguma parte da nossa fé também foi também utilizada para a instrumentalização dessas mesmas mazelas. Mas precisamos tomar consciência disso para tomarmos uma atitude a respeito disso. Então, que essa palavra tenha falado com você e você tenha compreendido. Graças e paz a todos e até o próximo vídeo.